Você já imaginou como seria explorar a sua consciência de uma forma mais aprofundada? E descobrir não só sobre si mesmo, mas todos os segredos que a humanidade e a vida escondem. Uma viagem sensorial, assustadora, mas ao mesmo tempo fascinante. Então, essa é a proposta do filme Altered States, o filme que eu vou abordar hoje na sessão de domingo. Altered States, ou aqui no Brasil, Viagens Alucinantes, é um filme de 1980 dirigido por Ken Russell, não sei como se pronuncia exatamente, mas aqui está a fotinha dele e o nome para que vocês saibam de quem eu tô falando. Para ser sincera com vocês, esse filme estava na minha lista há um bom tempo, mas eu sempre enrolei muito para assistir. O pôster dele sempre me chamou muita atenção por ter essa pegada meio tecnológica e também por ser um filme que aborda essa coisa da consciência, que é algo que particularmente me interessa bastante. Eu acho muito interessante qualquer tipo de narrativa que explore essas questões sensoriais, sabe? Até onde vai a nossa consciência, até um pouco esse aspecto de que a nossa consciência seria uma forma de Deus, uma divindade. É um conceito bem confuso e bem difícil de compreender, mas eu adoro justamente por isso, por ser algo quase assim de horror cósmico, sabe? É realmente bem complicado de entender. E esse filme tava lá, marinando e marinando na minha lista, e aí eu tava assim, nossa, o que eu coloco na votação? E aí eu recebi uma sugestão de um tema que eu achei interessantíssimo, que é o biopunk, se eu não me engano, eu acho que é isso, biopunk, que é uma mistura aí de gêneros, que seria basicamente uma exploração ali meio científica e tecnológica, misturada com coisas biológicas. Seria algo similar com a ideia do filme Enigma de Outro Mundo, por exemplo, que essa coisa meio estranha, incompreensível e que se mistura aí com a sua biologia, digamos assim. É lógico que esse exemplo que eu dei de filme pra vocês não é o único, existem vários e vários filmes que abordam isso de forma diferente, mas é isso, geralmente envolve um pouco de horror corporal e tal. É um tema bem interessante e foi até difícil selecionar filmes para poder abordar, porque tinha muita coisa interessante. E eu tentei evitar colocar Cronenberg na lista, porque eu já falo muito sobre Cronenberg aqui no canal, e o vídeo da outra sessão também tinha sido de Cronenberg, então vamos dar um descanso, né? Ao invés disso, eu coloquei alguns outros clássicos que eu nunca tinha assistido, e esse era um deles. E ele ganhou, assim, disparado, o pessoal, os membros do canal, no caso, né, votaram bastante nesse filme e eu já tava curiosa, então foi interessante conhecer. E eu vou dizer pra vocês, esse filme me surpreendeu muito, porque ele começou de um jeito, mas ele se transforma em algo completamente louco e absurdo. Por mais que esse filme não seja tão comentado hoje em dia, ele é considerado um clássico da ficção científica e, inclusive, esse filme chegou a ser indicado a Oscar. É um filme bem renomado e eu nem sabia disso. Eu achava que era só um filme nichado aí e tal, esquisito, mas não, esse é um filme bem aclamado. E o diretor desse filme, ele já dirigiu um filme que eu adoro, um dos meus filmes favoritos, inclusive, que é o filme The Devils, que é dos anos 70, não me lembro exatamente de que ano agora. É um filme maravilhoso, apesar de ser um filme muito longo. Eu acho que alguns de vocês talvez não iriam aguentar assistir, porque ele é um filme longo, mas eu garanto a vocês que é sensacional e vale muito a pena. E se vocês tiverem interesse, eu posso gravar sobre ele no futuro. É um filme que também aborda um pouco essa questão religiosa e tal, e esse filme que eu tô falando com vocês hoje, ele tem essa pegada também, de religião, mas não da mesma maneira que The Devils. Esse aqui explora mais uma questão, assim, da consciência, sabe? Algo um pouco similar com algumas ideias que a gente vê no budismo, hinduísmo. É bem interessante, é bem complexo, mas é bem interessante, de verdade mesmo. Como eu já comentei pra vocês algumas vezes, todo esse lance de consciência é algo que me pega muito, é um gênero que eu adoro explorar. Eu vou ser absurdamente sincera com vocês, eu não me lembro do nome nem dos personagens, nem dos atores,
e eu sei que tem gente grande no elenco, mas eu não me lembrei e eu acabei não anotando, que foi um mole que eu dei. Mas eu devo colocar os nomes quando eu estiver editando o vídeo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o enredo desse filme. Então, esse daqui, que é o nosso protagonista, ele é um cara que é muito fascinado pela ideia do cérebro, da consciência, da religião. Ele tem essa fascinação em querer descobrir algo que não deveria ser mexido, basicamente. Ele dedicou a vida inteira a isso, ele participa de vários experimentos, sabe? Ele realmente se submete a isso, ele prefere ele mesmo experienciar. Então é bem interessante. O começo do filme já mostra algo que eu achei muito bacana, que é tipo um galão enorme de água e ele fica lá dentro com umas coisas assim no cérebro e tal. Esse personagem tem alguns traumas familiares e por conta disso, ele acaba tendo uma certa facilidade em ter alucinações, pesadelos estranhos e também tem todo esse complexo religioso e tal. O tempo passa e esse personagem forma uma família. Ele conhece uma mulher que também é ali de áreas um pouco científicas, mas eu acho que o dela é mais social, eu acho que ela é antropóloga, não me lembro exatamente agora. Mas, enfim, são pessoas universitárias e tal, todo mundo bem intelectual ali. Parece até que a vida dele é perfeita, ele se casa, ele tem filhos, mas ele segue muito curioso e ainda com as mesmas fascinações de sempre. Isso acaba atrapalhando bastante o relacionamento dele, a mulher dele é bem inconformada com, sabe, essa obsessão, essa coisa que ele tem. E realmente é algo que passa dos limites, porque por mais que ele explore a própria mente, ele nunca tá satisfeito, digamos assim. Nisso, um amigo dele, que também tem uma certa fascinação por esse tema, acaba descobrindo uma comunidade indígena no México, se eu não me engano, que tem um ritual ali, uma espécie de cogumelo, eu acho, que eles usam, e a partir disso eles conseguem explorar partes da mente deles que nunca havia sido assim explorada. E ele vai, né, lógico, ele larga a família, que se dane, ele faz essa viagem e então ele faz uso dessa substância misteriosa. É lógico que ele não segue as regras certinhas, ele acaba abusando disso e a mente dele vai parar em lugares que, assim, são difíceis de descrever. Uma coisa eu garanto a vocês é que a experiência que eu tive vendo esse filme foi algo que eu nunca vi antes na minha vida. Esse filme, ele é insano visualmente. Sério mesmo, um dos filmes mais insanos que eu já vi na minha vida visualmente. A ideia toda do filme já é bem doida, né? Mas eles conseguiram transmitir isso nos visuais de uma forma, assim, fascinante, de verdade mesmo. Ele parece um grande clipe. Inclusive, eu sinto que alguns clipes dos anos 90 se inspiraram bastante nesse filme, porque tem alguns visuais ali que são, assim, muito peculiares. Me lembrou um pouco o clipe de Black Hole Sun, sabe? Eu vou tentar colocar aqui um printzinho pra vocês entenderem do que eu tô falando. Mas tem essa vibe, é algo muito maluco visualmente. Chega até a ser engraçado às vezes, mas também é um pouco assustador. E eu adorei isso, eu achei demais mesmo. Nesse quesito, esse é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, sabe? Em quesito visual. É brega, mas é tão legal ao mesmo tempo, e eu adorei isso. É bem complicado falar sobre esse filme sem entregar muito do plot dele. E eu tô realmente me esforçando muito, porque eu quero que vocês tenham essa experiência. Inclusive, eu achei que o nome dele no Brasil faz muito sentido. Viagens Alucinantes. Como se combina com a ideia do filme? Porque o filme é basicamente isso, uma grande viagem, e é muito louca mesmo, de verdade, gente. Que filme maluco. Esse filme teve uma versão dublada, mas infelizmente eu não consegui encontrar. E esse filme, se eu não me engano, não está disponível em nenhuma plataforma. Se tiver, eu obviamente vou colocar aqui e tal, para que vocês possam saber.
Mas, apesar desse filme não estar disponível em nenhuma plataforma de streaming que eu saiba, ele não é o tipo de filme que é difícil de encontrar, não. Na verdade, é bem fácil. Tem ele em drives, tem ele em site russo. Só jogar o nome dele que você encontra. Mas esse filme tem perfil de que deve aparecer na MUBI ou no Amazon Prime de vez em quando. Eu não sei explicar, ele só tem esse perfil. É um filme que eu recomendo muito pra quem gosta de body horror, que é o horror corporal, essa coisa de transformações, essa questão de exploração da consciência. É um filme que vai chamar a atenção de quem gosta bastante de ficção científica, mas é uma ficção científica pros esquisitões. Então, se você, assim como eu, gosta desse tipo de filme mais esquisito, você vai gostar bastante desse. Eu achei esse filme realmente muito interessante, ele tem uma proposta muito única e devem existir alguns filmes que foram inspirados através dele, mas ele em si consegue ser realmente muito único. É muito difícil assistir um filme que eu tenha essa impressão, sabe? De algo que eu nunca vi na minha vida antes. Tem uma parte em específica nesse filme, uma parte que trata sobre a regressão da consciência, que eu falei, caramba, eu nunca vi nada assim na minha vida antes, sabe? Fascinante de verdade. Os efeitos práticos desse filme também são incríveis, incríveis. Eu não sei quem foi o responsável por esses efeitos, mas eles estão no mesmo nível dos efeitos de um lobisomem americano em Londres. É algo bem grotesco, assim, sabe? São transformações bem interessantes de ver, mas ao mesmo tempo funcionam muito bem, são muito bem feitas. Então, é uma característica que eu também preciso elogiar desse filme. Outra coisa que eu preciso elogiar é a trilha sonora, que infelizmente eu não sei quem foi que fez, mas eu vou dar uma pesquisada e vou jogar o nome na tela quando eu for editar esse vídeo. Não sei se é alguma pessoa que já trabalhou com outros filmes de terror, mas ela se encaixa muito bem nesse filme aqui. Lembrando que esse filme ele não é totalmente assim um filme de terror, não. Eu acho que ele cai mais num suspense. Mesmo ele tendo elementos de body horror e tal, eu não considero ele como totalmente um filme de terror, não. Acho que é mais isso, ficção científica e suspense. Mas a trilha sonora, ela se encaixa muito bem e ela dá um medinho até. Ela é bem misteriosa. E bem, eu acho que é isso. Não consigo falar mais sobre esse filme sem dar spoiler, mas uma coisa eu garanto a vocês, é uma baita experiência e vale muito a pena assistir se você gosta desses estilos que eu comentei com vocês. Todo esse conceito de regressão, de exploração da consciência é algo muito fascinante, de verdade mesmo. E, inclusive, eu aceito sugestões de filmes que também tenham essa pegada, porque eu adorei essa experiência. E quem sabe no futuro eu não faço uma lista só de filmes assim, de exploração de consciência, porque é um baita tema interessante, sendo sincera com vocês. Esse é um filme que vai mais pro lado científico da coisa, existem alguns que vão mais pro lado religioso, mas mesmo assim, independente se é pro lado científico ou religioso, é um tema muito legal e ao mesmo tempo muito assustador também de assistir. E é isso, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho menos porque eu tô me recuperando de uma gripe. Nem sei como que eu tô aguentando gravar esse vídeo, eu tô meio rouca, sabe? Tô até meio medicada em relação a isso, mas eu estou bem e acredito que no próximo vídeo eu já vou estar 100%. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou da votação, vocês são demais. E se você quiser participar da próxima votação, basta ser membro do canal e custa apenas R$ 1,99, é bem baratinho. E toda semana tem votações para poder escolher o próximo filme a ser abordado aqui no canal. Lembrando que às vezes você também pode ter acesso a algumas informações antecipadas. Por exemplo, os membros do canal já sabiam de muita coisa, tipo da minha mudança e tal, antes de eu anunciar aqui no canal. Então pode ser que alguma informação especial chegue lá primeiro. Por enquanto, não tem conteúdo exclusivo e eu acho bem difícil que tenha, porque eu acho isso meio injusto, sendo sincera com vocês. Então, essa aba de membros é mais para me ajudar a selecionar mesmo os temas, sabe? Se você quiser participar, eu agradeço muito, mas se não puder, não tem problema, eu fico muito feliz só de você estar assistindo esse vídeo. Só isso já me ajuda de uma maneira absurda e muito obrigada. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima sessão de domingo.